Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Pet Ensina. Meu nome é Camila. E eu sou a Júlia. E a gente veio aqui hoje fazer uma série sobre tempos verbais e a gente começou com o presente. Bom, e antes da gente começar a falar sobre os tempos verbais mesmo, a gente vai relembrar alguns pronomes que são os pronouns em inglês. E os pronomes são I, que significa eu, né, em português, you, que a tradução seria você, só que meio que equipara a nossa segunda pessoa do singular. He, she, it, que significa ele e ela, e o it seria ele ou ela, para quando você não está falando sobre uma pessoa, quando é um animal, um objeto, alguma coisa assim. We, nós, you, vocês ou vós, a segunda pessoa do plural, e they, eles ou elas. Ah, e lembrando que o they também serve para o it no plural. Então, it no plural é sempre they. A terceira pessoa do plural é sempre they. Não tem uma diferenciação. E aí, vamos começar com o primeiro verbo mesmo, o present simple, que seria o nosso presente simples. Ele é formado pelo sujeito, o verbo e o objeto. Em inglês seria o subject, o verb e o object. E o verbo mais simples que a gente tem, e o mais utilizado com certeza, é o verbo ser, estar. Em inglês ele é chamado de verb to be. E esse é um verbo um pouco diferente, porque para cada pessoa, para cada pronome, ele tem uma forma diferente, ele assume uma forma diferente. Então, ele não é be, é apenas o infinitivo. E quando você conjuga, ele se transforma. Por exemplo, eu, I am, you are, he, she, it, is, we are, you are e they are. E aí, agora vamos para o nosso exemplo. A nossa sugestão aqui é a frase eu sou estudante, em inglês seria I am a student. Só mais um detalhe, assim, alguma informação extra, é que o nosso objeto aqui, desse verbo, é a palavra student. E lembrando que ela começa com S, então é uma consoante. E aí o artigo a é apenas a letra A. Se você quer dizer alguma coisa que comece com uma vogal, por exemplo, I am an apple. Eu sou uma maçã. Só que apple começa com uma vogal. Então, o nosso artigo, ele é A-N e não apenas A. Aqui alguns exemplos que a gente trouxe para vocês verem melhor essa conjugação. E, como eu disse anteriormente, o verbo to be, ele é um pouco diferente, ele tem uma conjugação diferente dos outros verbos. Mas um verbo bem comum, regular, é o verbo cook, to cook, que significa cozinhar. E aí vocês vão ver aqui que a única diferença dele é para a terceira pessoa do singular, he, she, it, que você adiciona um S no final. E isso acontece para os outros verbos regulares também. E aí vamos lá. I cook, you cook, he, she, it, cooks. Então, lembrando que a gente tem que adicionar um S no final. We cook, you cook, they cook. E aí a nossa frase exemplo é ele cozinha macarrão. Então, he cooks pasta. Agora, vamos falar sobre os nossos exemplos negativos, que ele é formado pelo subject, o sujeito, o verbo auxiliar, do ou das para a terceira pessoa do singular, he, she, it. E esse verbo auxiliar, ele vai fazer o quê? Ele que vai dar o sentido negativo para a nossa frase. Então, a gente adiciona o do not e o does not, que aí vai trazer essa conotação negativa e a gente continua normal. O verbo normal, lembrando que agora, quando a gente está na terceira pessoa do singular, como a gente já adicionou o S no verbo auxiliar does, o verbo aqui continua sempre o mesmo para todas as pessoas. E o objeto no final. Então, o verbo to cook para o negativo seria I do not cook, you do not cook, he, she, it does not cook, we do not cook, you do not cook e they do not cook. Lembrando também que a gente tem uma forma contraída do not, que seria don't ou doesn't.
que é significa a mesma coisa, só que você abrevia na hora da escrita. E aí, nós não cozinhamos macarrão, pro inglês seria we do not cook pasta, ou então we don't cook pasta. Agora, a nossa última forma do present simple é para fazer uma pergunta. A gente mantém o verbo auxiliar, só que a gente inverte a ordem da frase. Antes seria o subject, do, o verb e o object. Agora não. Agora o verbo auxiliar do vai para o início da frase. Então a gente usa o do, subject, verb e o object. Então, mantendo o nosso cook, que significa cozinhar, eu quero fazer uma pergunta. Se você cozinha, se eu cozinho. Então eu pergunto: do I cook? Do you cook? Does he cook? Ou does she cook? Does it cook? Lembrando que para a terceira pessoa, o S do verbo vai lá para o verbo auxiliar. Do we cook? Do you cook? E do they cook? Então, passando um exemplo, vocês cozinham macarrão? Seria do you cook pasta? E agora, para finalizar essa parte do present simple, vou falar quando aplicá-lo, porque ele é o mais básico e o mais simples de todos mesmo. Então, a gente usa o present simple para expressar verdades gerais. Por exemplo, today is Monday and we have classes. Ou seja, hoje é segunda e nós temos aula. Hábitos, I go swimming every day. Eu vou nadar todos os dias. Situações permanentes. Por exemplo, I am pregnant. Eu estou grávida. Quando a gente vai contar alguma história, suddenly the girl enters the door. De repente, a garota entra pela porta. Para títulos de jornais, reportagens, e aqui essa é uma situação interessante, porque a gente vai falar sobre o pet elétrica. E o pet elétrico é na terceira pessoa. Só que, lembrando também, que o pet elétrico não é uma pessoa. E aí a gente aplica o pronome it. Só que aqui a gente não está usando os pronomes, a gente está usando o substantivo mesmo. E aí, lembrando que na terceira pessoa, a gente tem que colocar um S no final. Assim como na frase anterior do The Girl Enters the Door. Então, Pet Elétrica wins award for best work. E aí, a última situação seria para você dar alguma instrução, alguma direção. E aí, você pode dizer, to get there, you turn right and then left. Para chegar lá, você vira à direita e depois à esquerda. Continuando agora nos tempos verbais do presente, a gente entra no presente contínuo, que no inglês é o present continuous. E ele é muito interessante porque ele vai falar de situações que estão acontecendo nesse exato momento. Por exemplo, eu estou gostando de você. Como você fala isso no inglês, né? A forma que você vai falar é muito parecida com o present simple, mas os verbos vão estar todos no gerúndio do português, né? Que no inglês é o verbo com o ing. I am liking you. Só que você tem que ter o verbo to be antes. Então, a forma vai ser o sujeito, o verbo to be, I am, you are, he, she, it, is, they are, you are, we are, e o verbo com o ing e depois o objeto da frase. I am liking you. I, que é o sujeito, am, que é o verbo to be, liking, que é o verbo like com ing, e o objeto que é o you. We are doing homework, he, she, it is having a shower, we are having lunch. Having lunch é a mesma coisa que estar almoçando. You are cleaning the house, they are watching TV. Então vai ser sempre nesse sentido. Nos exemplos negativos, ele é muito parecido também, mas você vai acrescentar um not no meio da frase. Então, I am not reading a newspaper. Então, nesse exato momento, eu não estou fazendo nada. Por exemplo, eu estou gravando um vídeo. I am recording a video. Entendeu? I am not reading a newspaper. You are not calling me. Meu telefone não está chamando, então, you are not calling me. He's not dancing. She's not dancing. We are not doing anything. E agora, para fazer o exemplo nas perguntas, ele é muito parecido com o present simple. No present simple, quando eu queria fazer alguma afirmação, eu falava o sujeito, o verbo to be e depois o objeto da frase. Por exemplo, I am tall, que significa eu sou alta. Se eu quero perguntar isso, eu coloco primeiro o verbo to be, depois o sujeito, depois o objeto da frase. Am I tall? Que significa eu sou alta. Então, se eu quero fazer uma pergunta no present continuous, é muito parecido. Primeiro eu passo o verbo to be para frente, depois eu passo o sujeito da frase, e depois fica igual era antes na afirmativa. O verbo com ing mais o objeto. Por exemplo, am I speaking too loud? Ou para vocês, no caso, am I speaking too fast? Eu estou falando muito rápido? Are you calling me? Is she dancing? Are we bothering you? Are you traveling? Por exemplo, se eu quero saber onde você está,
Tipo assim, é férias, eu pergunto, oh, are you traveling? Where are you? Entendeu? E are they writing a book? A gente usa o present continuous. O present continuous, igual eu falei antes, a gente usa ele para falar de situações que estão acontecendo nesse exato momento, que é o primeiro exemplo. Describe something that is happening in the exact moment. Ou, por exemplo, right now. A gente também usa ele para descrever coisas que estão acontecendo nesse exato momento, mas talvez não no mesmo lugar que a gente está. Mora no Brasil, ele pode estar lá na Europa, fazendo alguma coisa chique do tipo. E alguma coisa, a gente também usa o present continuous para descrever eventos do futuro. Por exemplo, I'm going to London next semester. Queria muito eu. Entendeu? Então é um plano para o semestre que vem, eu já tenho tudo planejado que eu vou fazer. Eu uso o present continuous. E também uma situação temporária. Por exemplo, I'm staying with a friend for a few days. Bom, e uma outra forma verbal de se expressar o presente é chamada de present perfect. Ele é um pouco mais complexo para entender, porque a gente não tem uma equivalência dele na língua portuguesa, e a sua formação na frase é um pouco mais difícil também. Ele usa o sujeito, que é o nosso pronome mesmo. A gente tem um outro verbo auxiliar aqui, que é o have e o has, e depois o verbo mesmo na forma de particípio. Esses verbos no particípio, eles são um pouco mais complexos, porque existem os verbos regulares, que você só adiciona um ed no final, e os verbos irregulares. Esses, na teoria, a gente tem que decorar mesmo. E aí a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo um link com essa tabela dos verbos irregulares para vocês saberem mais e poderem aplicá-los melhor. E aí, a forma de afirmação para o present perfect, e um exemplo é dado como I have gone to the beach in my childhood. Então, o pronome é o I. Aí a gente tem, lembrando que a gente tem que adicionar o verbo auxiliar have. E aí, o verbo em inglês go, no particípio, ele é um verbo irregular. Então, a sua forma é gone. I have gone to the beach in my childhood. Significa que eu fui à praia na minha infância. E o que faz ele ser diferente do passado, porque quando a gente traduz, ele vai, eu fui. Então, estaria no passado. Só que o que faz diferença é que, nessa forma verbal, quando você adiciona o tempo no final, in my childhood, você está falando o tempo, mas você não está dando uma data específica. Por isso, a gente usa o present perfect e não o passado simples. Um outro exemplo do present perfect, afirmação positiva, é You have done all your today's course. E aí, quando a gente vai falar do present perfect negativo, é só adicionar o not após o have ou has. E aí, o exemplo seria, acho que é mais fácil de entender no exemplo. We haven't played soccer for a while now. Significa, nós não temos jogado futebol por um tempo. Então, aqui a gente fez a contração do have com not, virou haven't. Por exemplo, seria They haven't been in Italy since last summer. Ou seja, eles não estiveram na Itália desde o verão passado. Aí a gente lembra que a gente coloca uma data, last summer, mas não, a gente coloca um tempo, mas não uma data específica. E aqui o verbo to be, no particípio, ele também é um verbo irregular, que aí ele fica been, e o verbo play é um verbo regular, então a gente só adiciona um ed no final. E aí a última forma do present perfect é a pergunta, que é a mais simples, ao meu ver, porque você pega a afirmação positiva e leva o verbo have ou has, os verbos auxiliares, para o início da frase. Então, seria, have you finished your homework yet? Ou seja, você já terminou o seu dever de casa? E aí, eu acho interessante falar que esse yet no final da frase, ele tem um sentido tipo de já. Você já terminou o seu dever de casa? E aí, um outro exemplo seria, has she changed her clothes? Ela já trocou de roupa? E agora, quando que a gente aplica esse present perfect? Quando você quer expressar coisas que você já fez na sua vida. Por exemplo, she has never been to Australia. Ela nunca foi na Austrália. Ok.
To express number of times you have done something. Para expressar quantas vezes você fez alguma coisa. Por exemplo, how many times have you tried to call her? Quantas vezes você tentou ligar para ela? To express situations that started in the past and are still true. Ou seja, para expressar situações que começaram no passado, mas que ainda são verdadeiras. Por exemplo, I have read half of the book. Eu já li metade do livro. E o outro verbo que eu acho muito interessante a gente salientar é o verbo read, porque ele tem a mesma escrita para o presente, o passado e o particípio. Só que no particípio, a pronúncia dele é diferente. No presente, ele é read. No passado e no particípio, você lê e pronuncia como read. E aí, a última aplicação do present perfect é para expressar o resultado presente. Por exemplo, John has missed the bus, so he will be late. Então, o John perdeu o ônibus, então ele estará atrasado. E aí, um outro tempo verbal que a gente tem também do presente é o present perfect continuous. Então, o present perfect continuous, ele é muito parecido com o present perfect, mas agora com o verbo no ing também. E o present perfect, o past perfect e os continuous deles, eles são muito temidos porque eles são uma estrutura diferente, igual o present perfect, o continuous também não tem um tempo verbal equiparado na língua portuguesa. Mas se a gente faz muito exercício, se a gente sabe quando que tem que aplicar eles, então fica fácil de entender. Então, vamos no exemplo. Qual que é a forma? Como que você monta ele? Então, no present perfect, o que a gente tinha? A gente tinha o sujeito, a gente tinha o verbo, o have ou has, e depois a gente tinha o verbo no particípio passado, que é o past participle. O present perfect continuous é muito parecido. A gente tem o sujeito, a gente tem o have ou has, e a gente tem o been. O que é o been? O been, ele é o verbo to be, só que no past participle. Então, até aí, a forma tá a mesma. Só que, além disso, a gente vai ter um verbo no ing também. Então, vamos ver um exemplo na afirmativa? I have been going to the beach for 5 years now. Por que eu uso o present perfect continuous aqui? Essa é uma situação que ela é verdade, que aconteceu no passado, começou há 5 anos atrás, e até hoje em dia é verdade. Então, eu tenho ido para a praia desde 5 anos atrás até antes. Antes de 5 anos atrás, eu nunca tinha ido na praia. Fui à praia uma vez, e desde então eu tenho ido à praia sempre. No present perfect continuous da forma negativa, ele é igual ao present perfect continuous da forma positiva, só que você acrescenta um not depois do have ou do has. E se você contrair ele, fica haven't ou hasn't. Por exemplo, we haven't been playing soccer for a while now. A gente não tem jogado futebol já tem um tempo. They haven't been traveling since the accident. Aconteceu um acidente, depois desse acidente, eles não viajaram mais. E para fazer uma pergunta, ele é muito simples. Você só pega o have ou has e passa para frente da frase toda. Então, have, has, sujeito, o verbo to be no past participle, que é o been, mais o verbo no ing. Have you been reading lately? Ou seja, você está lendo alguma coisa? O que você está fazendo aí, né? Ou has she been studying for her test? Ela tem estudado para a prova dela? Ela vai ter um teste, uma prova daqui a pouco, então ela está estudando? Então, ele é muito simples. Para você poder fixar ele, você tem que fazer muitos exercícios. Então, vamos nos exemplos, né? Quanto que a gente usa cada um. Então, para expressar ações longas que começaram no passado e continuam até hoje, que foi o exemplo 1 da praia que eu falei. Por exemplo, I have been studying piano since I was 5. Então, quando eu tinha 5 anos, eu comecei a estudar piano e até hoje em dia eu ainda estudo piano. Eu sou uma aluna de piano. Ou, por exemplo, expressar situações recentes que geraram, que elas evidenciam alguma coisa que aconteceu, evidenciam um resultado. Por exemplo, her eyes are red because she's been crying all evening. Então, o que isso significa? A gente descobre que os olhos dela estão vermelhos porque ela tem chorado. Ela chorou a tarde toda. Então, express recent actions that have clear evidence or results now. Ou para situações temporárias, situações pequenas. Have they been learning English this week? Ou have you been studying for your test? Igual foi o outro exemplo. Has she been studying for her test? É uma situação temporária. Esse teste vai acontecer, então ela tem que estudar para ele. Quando esse teste acabar, ela não precisa mais estudar para esse teste. Ela vai estudar para outros, vai fazer outras coisas. Então, isso seria uma situação curta, uma situação temporária.
Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário. Podem mandar perguntas para a gente, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais, que são essas que estão aqui embaixo. Vejo vocês na próxima aula sobre tempos verbais com o assunto do passado. Muito obrigada. Tchau, gente.